Neste vídeo nós vamos ver a instalação do WhatsApp e do WhatsApp Business no Chromebook. A instalação tanto da versão normal quanto da versão para negócios do WhatsApp é feita via Google Play, como nós estamos fazendo aqui. Então, para efeito de teste nesse vídeo, nós vamos instalar as duas versões. Não é necessário instalar as duas. Nós vamos simular uma conversa de uma conta comum com uma conta comercial. Então, usarei dois números diferentes para isso. Irei registrar os dois números, um em cada versão do WhatsApp. A versão do WhatsApp Business usarei como referência o número público da teleobjetiva, aqui da produtora, enquanto na versão comum vou usar um número particular meu. Aqui ele já instalou então a versão do WhatsApp comum. O processo daqui para frente é o mesmo é o processo de instalação, né, do WhatsApp. Então a gente entra com o número, pede para recuperar o backup, se houver, né, backup associado a esse número. Então escolhe-se o país, ele já vem com o código de país, código do DDD e aí o número do celular, então, no qual o WhatsApp está registrado. Por uma questão de privacidade, então aqui a gente está censurando o número. Na sequência, o WhatsApp manda um SMS para aquele número, ou se fosse um número fixo no WhatsApp Business, ele poderia fazer a ligação, né, com o código para que a gente proceda com a instalação. Tá? Recebido esse código por SMS, então a gente digita o código aqui no Chromebook. Essa conta tem a confirmação em duas etapas, que é praticamente uma senha, né, que de tempo em tempo o WhatsApp nos lembra deste uso. Ele pede a recuperação do backup, tá? Vou colocar para recuperar. Permitir acesso a contato, permitir acesso aos arquivos que estão neste computador. Então, dei acesso às duas versões, né? E, na sequência, então, a gente clica para que ele restaure o backup. Esse processo aqui, ele vai recuperar as mensagens, né, já trocadas previamente com este número. É um processo que ele vai demorar um tempo considerável, né, por ser uma linha antiga, uma linha que tem muitas conversas. E enquanto isso, então, estamos dando sequência aqui na instalação do WhatsApp Business. Ele já reconheceu o dado, já reconheceu a foto, né, usada nesta conta, pediu para a gente só digitar novamente o nome, né, público da conta. E aí, então, ele vai prosseguir com o processo de instalação e esse processo, sim, ele vai demorar um pouco. Já no WhatsApp Business, então a gente vai clicar aqui para continuar a instalação. Ele vai reconhecer que já há uma versão do WhatsApp comum instalada, por isso que ele pergunta se é o número que a gente vai utilizar. Não vai ser o número, a gente vai cadastrar outro número, tá? Porque a gente poderia agora, nesse processo, fazer a migração do comum para o business, mas não é esse o propósito, tá? Então a gente vai clicar aqui em usar outro número, informa qual é o número, né? Então país, Brasil, o código de área 11 e aí o telefone, né, o 95000-6418. Clica em avançar. Então à direita a gente tem o processo de instalação do WhatsApp comum, à esquerda o processo de instalação do WhatsApp Business. O processo é o mesmo, então lá no celular onde está o chip nós vamos receber um SMS. O código que vier por SMS a gente vai digitar aqui no Business, tá? Estou digitando, mas censurando a tela também por uma questão aí de segurança. Ele vai pedir o nome da empresa, pedir então para que a gente confirme se a gente quer recuperar a backup dessa conta. Acesso a contato, acesso a arquivos, se a gente permite, né, o acesso, que o WhatsApp Business então acesse os contatos da nossa conta e, no caso, também os arquivos que estão disponíveis no computador. Pede o nome da empresa, pede a categoria. Há algumas regras, tá, para a gente registrar o nome. Por exemplo, nós registramos teleobjetiva, tudo junto, sem espaço, né? Então aqui a gente está escolhendo a categoria, mas ele vai vetar o nome com o da palavra objetiva em maiúsculo. Ou a gente vai ter que escolher teleobjetiva tudo minúsculo, a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, ou então a gente vai ter que optar por trabalhar tele espaço objetiva, e aí tanto T quanto O em maiúscula. Poderia adicionar aqui a foto ou o logo, né, da empresa. Aqui entrou na questão da diretiva de conta, né, que eu estava comentando há pouco, então a gente vai ter que colocar ali então ou o espaço
ou tu em caixa baixa, a foto, né, vou colocar depois, mas aí já é o processo comum do WhatsApp, e ele vai prosseguir o processo de instalação então, e terminando o processo de instalação já vai reconhecer os contatos, se houver conversas nessa conta, ele já vai trazer essas conversas do backup. Na nossa conta comercial nós não tínhamos conversas, né, no backup, então ele reconheceu aqui alguns contatos, que também estou censurando só para preservar a identidade das pessoas, e poderia clicar então em iniciar uma conversa, ele vai puxar os contatos que nós temos aqui cadastrados e vai permitir então que a gente entre em contato normalmente como se tivesse com ele instalado num smartphone Android, né? Então aqui ele vai abrir a relação de contatos, né, que nós temos nesse aparelho. Podemos configurar a conta, né, então no menu configurações, para acertar o horário, para acertar o site da empresa, endereço, né, o horário de funcionamento. Quando eu falei horário, era o horário de funcionamento. Mensagens automáticas de saudação, de ausência e respostas pré-programadas. Mensagem de saudação, quando alguém mandar uma mensagem, automaticamente o WhatsApp ele já responde. Se a pessoa ficar 15 dias sem mandar mensagem, quando mandar novamente, essa mensagem vai ser automaticamente disparada para essa pessoa, né? No caso das respostas rápidas, né, então a gente digita qual é a resposta que a gente quer deixar pré-programada, ele pede um atalho que sempre vai começar por barra. Então, no caso aqui, né, respondo assim que possível, e o atalho barra possível, e palavras-chave para que a gente identifique rápido, então, qual é a mensagem que a gente quer colocar ali para responder rapidamente. Aqui eu não coloquei ainda o logo, né, mas a gente pode mudar o recado. Uma das coisas que é possível identificar quando a gente trabalha com o aplicativo Android no Chromebook é que nem sempre o clique ele é tão rápido quanto no Android, tá? Então, eventualmente você vai ter que clicar ou no ícone ou na mensagem para poder mudar ali aquela informação, tá? Como vai ser o caso aqui do horário de funcionamento. Se a gente clica no ícone, por exemplo, ele não funciona, a gente tem que clicar em cima da frase, né, horário de funcionamento, para que só então ele funcione. A mesma coisa acontece com o site, a mesma coisa acontece com a mensagem ali de saudação, né, do perfil comercial, tá? Então a gente tem que clicar no meio da mensagem, clique duplo, aí sim a gente consegue alterar. No caso aqui nós vamos colocar como frase, né, de saudação da conta o nosso slogan, né, conhecimento à distância. Clique em salvar e aí a mensagem então já está pré-cadastrada. Vamos cadastrar então também o nosso site, né, o teleobjetiva.com.br, e na sequência o horário de funcionamento. Se fosse o caso de uma loja ou de uma empresa, né, que tem atendimento presencial, poderia cadastrar também o endereço aí da empresa, né, no item correspondente, ele até já mostraria ali no mapa, né. Por ser uma produtora em um portal, então estou colocando aqui como horário sempre aberto, tá? Ele até permite horários diferenciados ao longo dos dias. Eu tenho uma conta que eu uso, né, na coordenação, e aí, né, eu sincronizo com o horário que eu estou disponível para a coordenação. A única limitação nesse caso é que ele limita só a 2 horários por dia. Então, se eu tiver 3 horários de expediente, né, por exemplo, das 8 às 10, da 1 às 4 da tarde, das 7 da noite até as 10 da noite, ele não permite o cadastro aí da terceira. Enfim, ele concluiu a instalação do WhatsApp comum, o WhatsApp Business já estava funcionando. Aqui pelo WhatsApp comum, então, estou mandando uma mensagem para o Business. Automaticamente o Business já respondeu com a mensagem de saudação. Então, na simulação aqui, como se nós estivéssemos mandando mensagem para o perfil comercial, no nosso perfil comum, então no perfil da direita, enquanto lá no perfil da esquerda, tá, a gente pode depois entrar e fazer aí a resposta dessa mensagem. Agora indo na conta então comercial, né, para responder, repara que a própria mensagem automática a gente pode programar aqui, né, só digitar barra, a gente já pode mandar mensagem para o perfil comum, né, então respondendo aqui o nosso cliente ou o nosso público, tá? Então basta digitar barra e ele já dá a sugestão das mensagens cadastradas, a gente pode escolher. Ou, por exemplo, no meu caso aqui, digitando barra possível, ele já vai mostrar, então,
a mensagem completa, só para a gente dar o Enter e enviar, né? E aí a gente pode responder, então, como a notificação aqui está ativa, né? Então a notificação acaba escondendo o perfil comum, né? Como a gente pode ver aqui na parte inferior direita. Uma coisa que é legal a gente trabalhar, quando está no Chromebook, né, é legal a gente configurar, é a questão do envio da mensagem. Tá? Então, se a gente vir aqui em configurações, em conversas, a gente pode ativar para que a tecla Enter, ao ser pressionada, envie a mensagem. Então a resposta fica muito mais rápida do que você digitar e ter que apertar no botão de enviar. Se o teu Chromebook tiver tela sensível ao toque, nem é tão problemático assim, mas se não tiver, você acaba tendo que trabalhar teclado e mouse para poder mandar a mensagem. Por isso que é interessante, então, habilitar o Enter para enviar a mensagem. O layout dele, né, a princípio, então, ele estava ali limitado, mas a gente pode trabalhar em tela cheia, e todos os recursos do WhatsApp funcionam normalmente no Chromebook, como é o caso do status e como é o caso da ligação por voz e da ligação por vídeo. Por mais que a gente não vai abordar aqui ligação nesta edição, né, mas ela funciona também, porque o WhatsApp ele reconhece a câmera, reconhece o microfone do Chromebook e funciona normalmente. No próximo vídeo, então, nós vamos abordar o uso do Microsoft Word no Chromebook. Muito obrigado.